Esse relato aqui foi muito, muito, muito interessante. É um relato de um psicopata. É um relato de um psicopata. Ele conta o seguinte, que ele sempre achou pessoas que cuidavam de outras pessoas, idiotas, imbecis. Ele disse que ele era assim, quando ele via um colega na escola, desistir de um recreio para ensinar um colega a estudar, né, ajudar o coleguinha ali por ser melhor um pouco naquela matéria, ele achava um idiota, perdendo o recreio dele para estar ensinando. Ele não é professor. Então ele conta que o espírito dele já veio bem, já encarnou, ainda com uma coisa muito egóica. E ele achava isso, ele achava, a mãe dele dava comida para as pessoas mais pobres que pediam na porta de casa, ele achava aquilo um atraso de vida, entendeu? Dizia, ó, eu vou querer jantar, você só está dando o resto do almoço, aí só faz jantar para mim porque eu quero comer. Porque ele acreditava mesmo. Ele dizia, eu achava que não era aquilo que tinha que fazer. Então eu fui me crescendo assim, né? Embora minha mãe falasse, me desse muito limite, até a vida me deu limite, amigos se afastaram de mim. Eu continuei achando isso. Me formei, fui trabalhar e continuei achando isso. Ele tinha um ditado que eu repetia muito, dar dói. Ele achava que ele aprendeu esse ditado com alguém, ó, dar dói. Né? Se tem um incêndio na casa do seu vizinho, acende um balde com água, mas não leve para o vizinho não, veja se vai chegar na sua casa. Ou seja, deixa o vizinho queimar lá. Quem tem unha maior sobe na parede. Entendeu? Então ele disse que ele tinha uma crença muito grande nisso. E ele foi dentro dessa crença e teve uma filha. Não é? E a filha dele veio com algumas limitações. Limitação de aprendizado, pode ser que tenha sido a dislexia, a ciência não tinha um olhar astuto para isso antes, né? Eles falavam de um retardo no mental, né? O mental não acompanhava as idades e tal, enfim. E ele teve uma filha assim, e aí é que ele viu que ele acreditava mesmo nisso, ele largou a filha para lá, entendeu? Pessoas falavam, se você levar para tal escola, se você pagar uma terapia, eu vou gastar dinheiro, isso não vai mudar nunca. Ela nasceu assim, ela vai ficar assim, né? O que eu posso fazer é tentar deixar uma herança melhor para ela, ou pedir a Deus que leve ela antes de mim. E aí já não quis ter mais filhos também, com medo que os filhos viessem com a mesma questão, e ele se achava muito inteligente, e começou a culpar a esposa, que a filha devia ter sido assim para puxar a esposa. Ali a esposa também foi embora, né? E ele foi cada vez mais entrando nisso, largou o emprego, montou um negócio muito ilegal para poder ganhar dinheiro e achava que ele estava certo, que se ele não fizesse, outros iam fazer, que o mundo era dos sabidos, não é? E ele entrou numa de fazer uma coisa de jeito muito não bom, mas ele achava que estava tudo bem, que achava tudo bem. Até que ele conheceu uma moça que ele começou a namorar, que tinha um filho que tinha o mesmo problema que a filha dele. Só que essa moça levou o filho para as terapias, que naquela época não tinha reconhecimento da ciência. Normalmente são terapias espirituais esotéricas. Depois que a ciência, cromoterapia, tudo isso não era regularizado, era chamado de charlatanismo. Hoje já não se pensa mais assim, né? Então as terapias espirituais elas evoluem muito mais rápido do que, né, chega primeiro aí, né? Chega primeiro nos corajosos, depois vai para a academia oficializar e, enfim, a live não é sobre isso. E o filho da moça cresceu, entendeu? Conseguiu estudar, né? Conseguiu trabalhar e ele ficou muito chocado com isso. Porém, essa moça frequentava uma religião e que levou ele.
E na religião, ele se convenceu que eram espíritos perturbados que não deixaram ele zelar da filha. Um médium viu isso, disse isso a ele, e ele começou a acreditar nesse negócio de espírito perturbado, não é? De espírito perturbado. E que o espírito perturbado que estava junto dele, o obsessor, a culpa foi do obsessor, que tirou dele de querer cuidar da filha. E ele sentiu essa culpa muito aliviada. Então a culpa não foi minha, não, foi do obsessor e tal. E aí a moça que estava namorando com ele, que frequentava essa casa, que levou ele, até então não tinha nenhuma suspeita sobre esse lugar, passou a ter. Por quê? Porque ela sabia que ele tinha um negócio ilegal. Então, o negócio ilegal que ele estava fazendo não era energia de obsessor, era cuidar da filha só. E ela continuou indo, ele também não contou qual era o trabalho dele, ela continuou indo, e um dia ela perguntou para esse espírito, e o trabalho dele, tem algum espírito perturbado em cima? Não, o trabalho dele não tem ninguém perturbando, não é? Não tem ninguém perturbando. E aí foi que ela pulou fora desse lugar e do cara também. E aí o relato é dele. Ele desencarna e vai para o plano espiritual, não é? E lá ele passa um período imenso no umbral, e com os espíritos das coisas que ele trabalhava. Quando ele desencarnou, o mentor, a mesma coisa, né? Só para não ficar repetindo, o mentor chama, e a pessoa não quer ir, então escolhe aqueles que têm uma vibração energética parecida, né? E ele foi primeiro com esses obsessores, até que ele acabou no umbral também. E ele tem mais de 80 anos que desencarnou, gente. E tem uns 10 anos que ele está nas colônias luminosas, tomando consciência agora. Ele faz, hoje eu vejo que o que foi o meu ego com minha mãe, o meu ego com minha filha. Eu não acreditava em nada. Eu só fiquei aliviado porque alguém estava dizendo que a culpa não era minha para minha namorada. Minha namorada achou que eu acreditei naquele pessoal ali. Eu não acreditei em nada, não acreditava em nada. Mas como eu estava dizendo aquilo para minha namorada, e depois ainda disse que o meu trabalho era bom e ela queria que eu largasse aquilo que eu estava fazendo, eu quis continuar levando minha namorada para lá, para ela ficar ouvindo aquilo, que eu não tive culpa com minha filha, que meu trabalho era bom, não era amaldiçoado, né? Veja bem, ele nem precisou de obsessor. Ele falou para mim assim, Lu, eu não tinha nenhum obsessor. Não foi nenhum obsessor que me levou para o tipo de trabalho que eu escolhi. E claro que não foi nenhum obsessor que eu já nasci assim. Eu já nasci assim. Por que é que eu escolhi esse depoimento? Porque teve muitas pessoas também que me relataram ter sua própria coisa mesmo, ter seu próprio ego, ter sua própria questão, e a idade chegar e se confortar de acreditar que foi algum espírito obsessor que fez, tirando dela a culpa dos males que ela fez. Né? Mas esse relato me trouxe muita lucidez, assim, dele ver que ele nem precisou. Essa frase dele foi muito forte para eu escolher o relato dele. Eu nem precisei de obsessor, Lu. Eu nem precisei. Eu acho que o que eu era em planeta Terra era um psicopata, né? E naquela época nem se falava nisso e tal. E eu acho que era isso que eu era.